Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube. Gente, hoje trazendo aqui para vocês, tá, mais um vídeo aqui no canal do quadro que eu trago analisando a carteira dos membros aqui do canal. Que esse é inclusive um benefício de todos os membros do canal, fora vários outros, tá, que tem aqui. Então fica o convite para você virar membro aqui do canal. Olha só que interessante, tá? Várias carteiras que a gente tem olhado aqui ao longo dos últimos vídeos, dos últimos episódios, inclusive, que agradeço muito a quem tá comentando aqui, também dicas, também sugestões, também às vezes analisando a parte dos fundos imobiliários, que eu não sou especialista nisso, tá? Então agradeço muito os comentários. Cara, eu tenho visto muitas carteiras com FII. Acho que isso mostra um pouco da estratégia do pessoal que gosta dos fundos imobiliários, especialmente pelos dividendos, rendimentos mensais, né, que recebe ali, tá? Então, grande parte das carteiras tem, só que unanimidade é o seguinte, tá? Vou até ligar meu ar aqui que eu começo a ficar com calor de tanto que eu falo disso. Não está fácil para os fundos imobiliários nesse momento, tá? O que a gente vê nas carteiras aqui é muito do equilíbrio da carteira da ponta positiva, normalmente são as ações, né, que o pessoal compra a preços bons e que não caíram tanto. A parte internacional tem ajudado muito, mas os fundos imobiliários têm sofrido demais, tá? Isso quer dizer que é um problema? Não, não quer dizer que é um problema. Existem alguns fundos imobiliários, já quero comentar isso no começo do vídeo, tá? Alguns fundos imobiliários que estão sofrendo por uma questão simples, né? Você tem alguns fundos que estão expostos a papéis de crédito, tá? E estão sofrendo uma marcação negativa, né? Por essa marcação mercado negativa, né? Por esse aumento dos juros e, portanto, o valor disso acaba ficando menor. Então, essa queda e nesses fundos imobiliários até que faz sentido nesse momento, né? Dado que o fundamento, teoricamente, o preço se perdeu, tá? Só que tem alguns outros fundos imobiliários que a verdade é cai em bloco, né? Não necessariamente o negócio está ruim, não necessariamente o fundamento piorou. Pelo contrário, então, da mesma forma que a gente pensa nas ações aqui do ponto de vista da oportunidade, acredito que você possa pensar assim nos fundos, tá? Só o que eu fica de sugestão aqui, sempre. Se você tem os fundos imobiliários só pelo dividendo mensal, eu acho que isso não faz muito sentido, tá? A minha opinião. Se você é só a única razão de você ter o fundo imobiliário é por isso. Porque, cara, as dinâmicas de análise são diferentes, o segmento é diferente, você tem que gostar do que o fundo imobiliário representa no final do dia. A minha opinião é essa. Se é só pelo dividendo mensal, eu prefiro ter algumas outras empresas e montar uma carteira só de ações que invariavelmente acaba te pagando mensalmente, sabe? Você pega diferentes empresas que anunciam em diferentes meses, pagam em diferentes meses. Dá pra fazer isso também. Então fica com isso na sua cabeça quando você tem os FIIs, se você só tá tendo porque você quer um pingado mensal e está esquecendo de todo o resto, ou se é porque você gosta do segmento. Não é ruim, apenas as pessoas precisam ter na mente que elas estão investindo em algo que você gosta. Tá? Não que seja o caso da carteira aqui, tá? Só estou comentando isso porque fundo imobiliário também tem nessa carteira que eu vou mostrar para vocês. E enfim, aí acabei querendo falar disso, tá? Deixa seu like, se inscreva aqui no canal. Desculpa pegar tanto tempo do vídeo. O negócio é o seguinte, tá? Hoje a carteira do Diogo aqui tá R$200 mil, vamos arredondar aqui aplicados. É uma carteira, tá? Com majoritariamente das suas posições em ações previdenciárias. Tem os fundos imobiliários, por isso que eu acabei pegando o gancho. Tem a parte internacional. Olha só que interessante, antes de falar... Olha isso daqui, gente. Esse ETF, tá, que não é um ETF internacional de fato, ele é o IVVB11, ele replica o S&P 500, só que ele é negociado no Brasil, então ele é cotado em reais, então, portanto, a variação cambial acaba por afetar o preço. Perceba que isso daqui tem sido uma proteção muito interessante para a carteira dele. Cara, eu gosto muito, já falei isso para vocês, tenho falado isso muito mais para os membros aqui do canal. Na verdade, vídeos de investimento internacional exclusivos é só para membros. Mas isso é importante para você garantir para sua carteira também uma proteção ao longo do tempo. Uma proteção contra a desvalorização do real. Isso é importante, gente. Tá? E você tem muita oportunidade lá fora. Então o Diogo ele faz aqui essa exposição internacional de forma indireta com o IVVB11. Talvez no futuro ele possa fazer isso de forma direta. Mas já está fazendo isso com o IVVB11. Já é muito bom. E tem contribuído aqui para um crescimento muito bom da carteira. Se a gente for colocar aqui, ó, colocar a rentabilidade, olha aqui, ó. Olha a rentabilidade, é diferente da variação, já expliquei isso aqui em vários vídeos. Variação é simplesmente aqui preço médio e preço atual. Rentabilidade vai estar calculando ao longo do tempo da sua montagem de posição. Mas, cara, perceba, é um jeito dele, querendo ou não, proteger o patrimônio dele. Então faz muito sentido, tá? Gostei, comecei aqui pelos ETFs que eu achei que faz mais sentido, que representam 11% da carteira. Agora, a maioria tem ações. Ações do quê? Do que funciona no Brasil. É o que a gente sempre repete aqui. E seria estranho, na minha opinião, se os membros do meu canal aqui estivessem mandando carteiras para mim em que não estivesse a estratégia bem desenhada. Aí poderia até ser um feedback talvez do meu trabalho, que não estou conseguindo passar a visão da estratégia para o pessoal. Mas gosto de ver isso daqui. Ações que não necessariamente são as mesmas que a minha, ou seja, cada um tem a sua convicção, mas focado em setores que funcionam no Brasil. Ponto final, setores best.
banco, seguros, commodity, apesar de aqui não ser best, mas enfim, funciona também, energia, saneamento e seguros. Perceba aqui, quando você olha para a carteira dele, primeiro, a diversificação muito interessante. Então, são setores diferentes, são empresas diferentes. Claro que algumas têm sobreposição, como é o caso de Banco do Brasil e BBSE, mas, pô, Banco do Brasil nada tem a ver com o CEMIG, você entende? Banco do Brasil nada tem a ver com ISA Energia. Sanepar nada tem a ver com Vale. Então, essa diversificação aqui é muito interessante também para esse futuro, né, de você para proteger o seu capital, de você proteger a sua carteira, de você mitigar risco específico. Já falo isso muito aqui no canal. Tá? Até um comentário recente, o pessoal falou, pô, por que você vê tanto problema assim em concentrar? Porque, veja, eu não controlo os riscos, tá? Eu não controlo o futuro. O que eu tenho que sempre pensar na minha carteira? Se tudo der errado, essa carteira está me protegendo, está me gerando renda ainda, está protegendo meu poder de compra, por isso que eu não gosto de ter 90%, 60%, 70% em uma única empresa. Porque senão era melhor eu ter só 100% nessa empresa, você entende? Então eu gosto dessa diversificação e aparentemente os membros aqui do canal, alguns mais, alguns menos, têm seguido um pouco dessa ideia. É uma recomendação, não é uma obrigação, você entende? É só o meu ponto de vista. Então ele tem aqui Banco do Brasil, ótima empresa, tá? Comprada a um preço interessante, beleza? Claro que o que ele pode fazer agora, dado que ele tem o preço caindo cada vez mais, é continuar comprando, beleza? BBSE também comprada aqui a um preço interessante, abaixo do preço teto. Inclusive, volto a repetir, tenho falado isso em vários vídeos, gente, mas volto a repetir. O que é o aporte mais inteligente para se fazer no momento? BBSE, ISA Energia, Banco do Brasil. Por quê? Todas abaixo do preço teto. E detalhe, tá? E detalhe, com dividendo sendo anunciado muito em breve. Dezembro nós temos ISA Energia, no comecinho do ano que vem nós temos BB Seguridade. Banco do Brasil ainda não dá nem para falar, né? Tem um monte de anúncios por ano. Daqui a pouco começa a ter os anúncios de 2025 também. Então são aportes muito inteligentes para fazer nesse momento, tá? Garantir mais ações antes dos anúncios, tá? Vale, uma empresa interessante, representa 8% da carteira, sem problema também. Perceba que ele não tem uma concentração muito grande em empresa de commodity, mas é que ele compra uma empresa, tá? Que está muito amassada pelo mercado, mas em termos de fundamentos está muito bom ainda. Você percebe? Que é o que importa aqui. CEMIG, idem, posição nova na minha carteira. Ele está comprado a preços mais interessantes que eu, inclusive. Pô, já tem uma quantidade relevante de ações da CEMIG. Tá? E de novo, olha, porra, assim, contra fatos não argumentos, você entende? Olha o on-cost do cara. Quem que te remunera isso, sabe? Nenhuma renda fixa está te remunerando 16,85% isento de IR. Você percebe? Porque o que importa, gente? Vamos lembrar. O que importa para sua carteira previdenciária é a renda que aquela carteira vai te proporcionar. E a renda que essa carteira está te posicionando na posição de CEMIG é de quase 20% de renda ao ano, gente. Isento de imposto de renda. Essa daqui que é a maravilha quando você começa a pensar da ótica da renda e não necessariamente da variação do seu patrimônio, de quanto cresceu, quanto diminuiu no curto prazo. Porque isso é aleatório. Agora, se você compra a preços bons, olha aqui. Olha aqui com o Copasa também, o on-cost dele. Apesar de eu não gostar de saneamento, vocês sabem bem disso, prefiro outras empresas. Bom, ele comprou a um preço interessante, pagou um dividendo, se eu não me engano, até extraordinário, agora não me lembro exatamente. Mas, bom, tá gerando renda. Você entende? O Sanepar é o que tá pagando menos para ele aqui. Eu, inclusive, se fosse para fazer algum tipo de mudança na carteira, tá? Eu não teria duas ações de saneamento. Eu ficaria com o Copasa aqui e tiraria a Sanepar. Eu não gosto de saneamento em geral, vocês já sabem disso, mas Copasa também tem toda aquela ideia, né? Dessa possível privatização que foi enviada para a Assembleia de Minas, tanto para a CEMIG quanto para a Copasa, então, e aqui tá te remunerando bem mais, né? E Sanepar eu simplesmente pegaria essa grana e alocaria em outras empresas, para ser bem transparente aqui. Apesar de eu não achar que ele tem muitos ativos, eu faria isso para trazer um pouco mais de eficiência. É claro que eu tenho esse meu viés, né, pessoal? Eu não gosto de ter saneamento na carteira. Então, claro que eu vou trazer esse viés para cá. Não é necessariamente porque Sanepar é ruim, não é isso, tá? Eu não acho que seja ruim. Só não acho que seja o mais eficiente, tá? Para você ter hoje. Eu alocaria essa grana em outras empresas que estão me pagando mais dividendo, que estão mais descontadas, que têm mais margem, beleza? ISA Energia, como eu falei, é um aporte muito óbvio para fazer nesse momento. Se eu fosse ele, inclusive, talvez voltaria a colocar os meus aportes aqui em ISA Energia nesse mês de dezembro. Tá? Manteria Copasa, como eu falei, dado que aparentemente ele gosta de saneamento. Caixa de Seguridade idem, mas não tem margem de segurança, por isso acaba por ser uma empresa que não daria para crescer. Só que veja, setores best na veia aqui, pessoal.
É dividendo na veia. É estratégia que funciona. Ponto final, sem ficar inventando moda, tá? Nos fundos imobiliários, como eu falei, não tá fácil, né? Você tem aqui vários fundos imobiliários que estão sofrendo, mas são fundos imobiliários aparentemente de qualidade. HGLG é um fundo muito famoso, tá? O XP Malls também é um fundo muito famoso, tá? O VISC11 aparentemente também com qualidade. Não conheço muito, para ser bem transparente, tá? Mas assim, no meu ver, bem basicão, assim, meio leigo nos fundos imobiliários, cara, tem algum problema de fundamentos no HGLG? Acredito que não. Tem algum problema de fundamentos no XPML ou no XPLG, que aparentemente são fundos interessantes? Aparentemente não, mas perceba como a cota está sofrendo por uma questão mais macro. Não significa que toda a cota que está caindo porque é uma oportunidade. Como eu falei, tem alguns fundos que realmente o fundamento está sendo corrigido. Fundos muito posicionados em alguns papéis, por exemplo, estão sofrendo muito com a marcação do mercado, então faz sentido a cota cair nesse cenário. Tá? Porque o valor diminuiu, o preço daqueles títulos diminuíram, vamos falar assim. Tá? Só que alguns outros não. Então você só tem que ficar atento quanto a essa questão. Como eu falei já, se fosse para ter fundos imobiliários, eu não teria só pelo dividendo mensal. Teria que gostar muito do segmento, teria que conhecer muito para ter na minha carteira. Se for só pelo dividendo mensal, eu acho que ainda vale você fazer uma boa carteira de ações, comprando boas empresas a bons preços. Tá? Falamos aqui dos ETFs também, que eu acho que é imprescindível, não sei se essa palavra existe, todo mundo ter na carteira, na minha opinião, essa posição internacional. Não precisa ser no começo dela, se estiver começando, mas em algum momento você deveria ter isso na sua cabeça. E eu tenho feito muitos vídeos para membros para tentar te ajudar de, onde eu invisto, o que eu compro, tal, como que eu vejo essa estratégia. Se você for membro aqui, assista lá nos vídeos exclusivos. Toda quarta-feira sai um, tá? Em termos dos lançamentos dele aqui, tá? Perceba o seguinte, ele faz aqui compras, tá? Inclusive fez recentemente, né, várias compras de fundo imobiliário, então aparentemente ele gosta, tá? Mas várias comprinhas em tranches aqui, tá? Acho que isso é interessante de colocar. Não deixou de comprar as ações. E aí volta a falar, no mês de dezembro, como a gente ainda não tem nenhum aporte aqui, cara, olha para as ações. ISA Energia, faz bastante sentido na minha opinião, tá? Ele vendeu aqui Taes, ó. Ele tinha Taes, ele vendeu. Faz sentido ISA Energia, faz sentido Banco do Brasil ainda, tá? Faz sentido BBSE, então fica muito atento pelo menos nessa visão, né? Minha opinião. Os dividendos aqui em 2024 foram R$7 mil já recebidos, tá? Já tem provisionado para o ano que vem. Claro que, para o cara que gosta de receber o dividendo mensalzinho, sempre caindo na conta, o fundo imobiliário ajuda mesmo. Tem algumas empresas que, às vezes, a depender, né? Se você só tem ações, o seu dividendo acaba, a depender do momento da empresa, né? Você acaba jogando ele um pouco mais para frente, então pode ser que no curto prazo você não receba tanto assim quanto se você tivesse em fundo imobiliário, mas é uma questão aqui de você conhecer, de você ver o potencial e tudo mais também. Não acho ruim o número de dividendo que ele está recebendo, pelo contrário, tenho certeza que 2025 vai ser muito melhor que 2024, especialmente porque ele está nesse foco. É uma carteira muito boa, tá? Não tenho o que falar, uma carteira com básico que funciona, tá? De fato, sofre nos fundos imobiliários, como qualquer uma pessoa que tem fundo imobiliário está sofrendo, mas gostei muito disso daqui, cara. Tá? É só vocês verem aqui como isso aqui também funciona, também faz sentido. E, cara, representa mais de 10% da carteira dele, tá? E aparentemente faz tempo, tá? Que ele não deve aportar aqui, né, no IVVB11. A gente pode até ver, só para vocês verem que você não precisa também, às vezes, ficar comprando toda hora. Aqui, ó, na verdade ele aportou no dia 8/11, em tranches, ó, de pouquinho em pouquinho, gente. Você tá entendendo? De pouquinho em pouquinho. E é essa estratégia que você faz lá fora. Eu falo isso muito para membros, não vou ficar entrando muito no detalhe aqui, senão esse vídeo vai ficar gigante. Espero que vocês tenham gostado, tamo junto, até o próximo, valeu, falou, até mais, fui.